Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Eu sou Fausto Oliveira, com vocês trazendo mais um vídeo de comentário econômico pela perspectiva desenvolvimentista que você só encontra aqui na RIB, na Revolução Industrial Brasileira. Sempre um assunto aí do dia a dia, né, dos debates econômicos que saem na imprensa, sempre fazendo uma análise crítica dessa hegemonia de opinião e de pensamento que nós vivemos no Brasil. Bom, eu considero que seja fundamental continuar no assunto dos juros, porque o assunto dos juros tem implicações severas para todo o restante da economia brasileira. Não se trata de um assunto eminentemente financeiro, embora, claro, qualquer política monetária seja intrinsecamente financeira. Ela mexe com o valor, né, dos instrumentos financeiros, com o custo do dinheiro, o custo dos financiamentos, mas o fato é que na outra ponta tem a economia real, que sofrerá naturalmente efeitos em função do que se faça com a taxa de juros. E como no Brasil a taxa de juros virou, e isso está muito explícito, propriedade privada do mercado financeiro, dos depravados do sistema financeiro, ela, a partir de agora, começa a gerar os seus efeitos sobre a economia real não financeira, aquela economia que depende de investimento, gera renda, contrata pessoas, paga salários, né, ofere lucros reais, mas também possibilita condições reais de ganhos para, né, outras cadeias econômicas, etc, etc, etc. E por que eu estou trazendo esse assunto novamente? Bom, a escalada de juros vocês já conhecem, sabem inclusive minha opinião, porque eu já comentei muitas e muitas vezes. É um ato argentário da plutocracia brasileira que encomenda ao Banco Central essa escalada galopante, histérica, injustificada da taxa de juros em função do seu próprio benefício de valorização de ativos financeiros. Agora vamos aos efeitos. Começou a aparecer. Então eu estou gravando aqui nessa quarta-feira, 3 de novembro, e no dia de hoje aparece no estado de São Paulo a seguinte reportagem, aliás, uma pequena nota, dizendo que o juro alto fará corporações com a corda no pescoço subir de 400 para 700. Aí eu vou dar uma lida aqui rapidamente para vocês, porque eu não tenho como colocar a notícia disso aqui, mas basicamente dizendo que o aumento dos juros básicos, da inflação e o PIB patinando, bom, claro, vai continuar patinando, devem fazer grandes estragos para as empresas mais endividadas. Um dos mais renomados reestruturadores operacionais e financeiros do país, perceba, o cara é aquele que vai redesenhar as dívidas das empresas, né, para poder oferecer aos bancos uma condição melhor para renegociação das dívidas. Bom, o tal do cara que chama Ricardo Knopfelmacher, conhecido por Ricardo K., afirma que o número de consultas por parte de companhias interessadas em processos deste tipo, ou seja, reestruturação dos seus passivos, das suas dívidas, mais do que dobrou nas últimas semanas. Levantamento feito pela empresa dele, que se chama RK Partners, da qual ele é sócio, mostra que existem hoje 400 empresas com dívidas acima de 150 milhões de reais e equivalentes, vejam bem, a 3,5 vezes a geração de caixa. Então vejam lá, são 400 empresas hoje que tem um montante de dívida acima do nível de 150 milhões de reais, que é um volume absoluto, mas que relativamente à sua geração de caixa, ou seja, ao seu faturamento, tem, ao mesmo tempo que tem acima desse volume em termos absolutos, tem em termos relativos 3,5 vezes ao menos, né, em dívida, né, a sua geração de caixa. Com os juros esperados de quase 10% no fim do ano, a perspectiva é de que o número de corporações com a corda no pescoço saia de 400 e chegue então a 700, ou seja, empresas que entrarão nessa categoria que eu acabei de descrever aqui. Então vão sair. E aí veja, eu não estou falando naturalmente das micro e pequenas empresas que são a imensa maioria, estou falando das grandes, aquelas que empregam muita gente, aquelas que são exportadoras, aquelas que são compradoras de muitos insumos, compradoras de muitos... todo tipo de fornecedor de bens e serviços, né? Que vocês sabem muito bem. E aí prossegue dizendo assim, o próprio Ricardo Knopfelmacher, dizendo: as empresas não têm conseguido repassar a inflação aos preços de seus produtos e ao mesmo tempo em que têm visto aumentos de insumos e margens declinantes, tá? Com a Selic indo de 2% para 9,5% em um ano e meio, que é isso que aconteceu, está acontecendo, o impacto para as empresas endividadas foi enorme. Para ele, no primeiro trimestre de 2022, ficará mais tangível o efeito desse cenário. Pois é, então está na cara, assim, né? Mais uma vez acontece aquilo que no Brasil
Já estamos acostumados a ver desde o Plano Real, quando a taxa Selic, a taxa básica de juros, foi jogada lá perto do céu, né, maiores juros reais do mundo. Vai acontecer de novo o que já aconteceu antes e vai começar, né, já está aí se anunciando. O alto endividamento das empresas e das pessoas, né, e do próprio setor público, tá, em termos reais, por causa do aumento da taxa básica de juros, é um fator recessivo, sem tirar nem pôr. O Brasil está encomendando não crescimento, está encomendando, na realidade, decrescimento econômico. Tudo isso, né, gosto sempre de frisar, na expectativa de conter um processo inflacionário que nada tem a ver com excesso de demanda. Por não ter a ver com excesso de demanda, não é um processo inflacionário controlável por via de juros, né? Vamos lembrar lá, aula 1 da coisa, né? A inflação de demanda ocorre quando você tem muita gente querendo comprar muito mais coisa do que a economia é capaz de oferecer. Bom, aí a oferta fica menor do que a demanda, portanto os preços aumentam. Essa inflação se combateria com juros, em tese, né? Quando ela acontece, mas é uma raridade total. Em geral, existe um gap, né? Um intervalo muito grande entre a capacidade de oferta da economia e a capacidade de demanda, né? E a capacidade de oferta sempre é maior do que a capacidade de demanda, portanto não se aplica. Aí acontece que aqui, né, em função do fato de que todos esses assuntos relativos a custo de capital, né, preço do dinheiro, juros, né, câmbio, longo prazo de investimento, juro longo, juro curto, etc., tudo isso é monopólio privado dos bancos e entidades financeiras que compõem o que nós chamamos de condado da Faria Lima, ou seja, os depravados do mercado financeiro brasileiro, esses preços acabam todos distorcidos em favor dos interesses desse pessoal. E é o que está acontecendo aqui agora, com a cumplicidade dos jornais, das revistas, dos comentaristas de economia, que insistem em tentar convencer a sociedade de que essa inflação que está ocorrendo aqui agora é uma inflação de demanda. Um país com 14% de desempregados, né, com a massa salarial completamente reprimida, né, com a enorme informalidade da força de trabalho, eles acham que é uma inflação de demanda. Eles não acham, eles sabem que não é. Eles sabem que é uma inflação de custos provocada por vários fatores, como, por exemplo, as bandeiras tarifárias de energia elétrica, que estão sendo feitas dessa maneira para a privatização do sistema Eletrobras, como, por exemplo, a política internacional de preços da Petrobras, que está colocando um choque dolarizado de preços nos combustíveis que contaminam todo o restante da economia, né, voluntariamente, sem que isso fosse necessário, e entre outros fatores que têm a ver com custos, né, com o lado da oferta e não com o lado da demanda. Bom, diante de tudo isso, fica claro o seguinte: o Brasil está, como vocês viram aqui, já caminhando para um novo cenário recessivo. Só que é o seguinte, nós já estamos indo para o cenário recessivo desde que nós ensaiamos começar a sair dele, em 2018, talvez, né? Com crescimentos sucessivos de 1%, que no fundo querem dizer quase nada. E a verdade é que agora nós estamos indo para um cenário recessivo, talvez recessivo de verdade. Os bancos já começaram a fazer, os economistas, os bancos começaram a fazer previsões de perda de PIB já para o ano que vem, né? O ano que vem, 2022, já será um ano de decrescimento, de perda de PIB, ou seja, né, de menores taxas de abertura de emprego, menores taxas de aumento salarial, etc, etc, etc. Bom, diante de tudo isso, realmente fica muito lamentável a gente olhar para essa situação e perceber as falsas verdades tomando conta, né, do debate. Até fora do Brasil, eu tenho visto aí no Twitter, né, que é a nossa fonte de informação preferencial, porque mistura-se tudo ali, quem é mainstream, quem não é, quem é de fora do Brasil, quem é de dentro, né? Você vê claramente como, até fora do Brasil, a inflação brasileira já está sendo dita como uma inflação de custos. É um choque de custos, do lado da oferta na economia, e não da demanda. Apesar disso, tá, continuamos presos nesse debate estúpido, burro, que vai levar tanto o endividamento público a encarecer, como o endividamento privado. Todos os níveis de endividamento crescerão. Para vocês terem uma ideia, tem um dado aqui de que o endividamento público do Brasil vai saltar 360 bilhões de reais com os juros subindo, não é verdade? E enquanto isso, o pessoal da Faria Lima estava muito preocupado com os 30 bi do auxílio, né?
que vão furar o teto de gastos, etc. E aí é isso, quer dizer, nós estamos aí amarrados com uma enorme austeridade, né, legalizada, né, que agora acabou de ser relativizada a partir do momento em que se estabelece esse auxílio mais do que necessário às famílias mais pobres. Por outro lado, né, os mesmos que reclamam a austeridade, né, por causa de 30 bilhões que furam o teto, né, exigem do governo um pagamento de juros muito maior, que dá quantas vezes mais? Dá 6 vezes mais, né? É isso mesmo? Dá quase 5, 6 vezes mais em termos de gasto, só que gastos com juros, ou seja, gastos com eles, né? E no fundo a questão é essa, né? Se o déficit é em nome dos depravados do mercado financeiro, então tá ok. Se o déficit é em nome da sociedade, aí não pode. Então, entendem? E aí cria-se toda essa retórica, cria-se toda essa cortina de fumaça para tentar colocar em cima da sociedade brasileira um custo que a sociedade já não está mais podendo pagar, que é o custo do enriquecimento ainda maior, né, desses mecanismos econômicos que eu venho, creio que acertadamente, chamando de a grande plutocracia brasileira. É isso. Obrigado por assistirem a Revolução Industrial Brasileira. Fique com a gente aí todo dia um vídeo novo. Um abraço.